tarde a todas e todos. Eu sou o Marcos Rogério, é um prazer estar aqui nesse debate com vocês. Eu faço parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e trabalho na liderança do PT no Senado exatamente com o tema Previdência e Trabalho. Eu queria aqui agradecer o Otto, o Gediel, a Miriam, em nome da mesa, cumprimentar todas e todos aqui presentes. E a minha intervenção vai procurar ser bem curta, mas para informar vocês de como estão as coisas, que eu acho que grande parte aqui já tem uma ideia geral de como é a PEC, né? Antes de entrar nos informes, eu queria dizer para vocês que o que nós conhecemos hoje como direitos dos servidores públicos, o que nós conhecemos hoje como direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, eles foram resumidos e consolidados na Constituição de 1988. É ali que estão os nossos direitos. E o compromisso desse governo, ao que tudo indica, e aqui não importa em quem os servidores públicos votaram ou não, o importante é a consequência concreta do governo, o compromisso desse governo é esvaziar o conteúdo da Constituição de 88. Mais do que isso, desfazer, destruir, desmoronar o Estado social e o Estado de direitos construído em 88. Eu vou dar alguns exemplos de temas que estão em curso e que afetam diretamente a vida de vocês. Em 2016, foi aprovada a emenda do teto do gasto. E essa emenda congela os gastos públicos por 20 anos, impactando diretamente nos salários e na carreira dos servidores públicos e em todas as políticas sociais. Em 2017, foi aprovada uma reforma trabalhista. E em nome de gerar milhões e milhões de emprego, a reforma trabalhista ela criou um cardápio de contratos precários e esses contratos estão retirando direitos, não se paga mais hora extra, não se paga mais adicionais e tem feito com que a renda do trabalhador seja diminuída significativamente, mas não gerou emprego, que aqui no Distrito Federal a taxa de desemprego bate em 20%. Quando a gente vai entre os jovens, chega a 30%. O governo Bolsonaro foi eleito com a proposta de reformar o Estado. E a primeira reforma é a da Previdência que vocês estão assistindo. Mas está agora, pessoal, no forno, na boca do gol, pronto para ser enviado para o Congresso, mais duas reformas que vão afetar vocês diretamente. A primeira reforma é a chamada reforma do Pacto Federativo. Eles dão um nome bonito para as coisas. A reforma do Pacto Federativo, ela vem completar a nova Previdência. E o que faz a reforma do Pacto Federativo? Ela acaba com o piso da saúde, acaba com o piso da educação, ela acaba com as vinculações orçamentárias que sustentam o financiamento das políticas públicas. E a outra reforma que está na boca do gol, que vai afetar todo mundo que está passando aqui, todos vocês, é a chamada reforma do Estado, em que estará em discussão a estabilidade do servidor público. A proposta do governo é acabar com a estabilidade do servidor público. Mas não é só isso. Dentro da reforma do Estado tem uma outra proposta, que é a redução da jornada com redução de salários. Então, nós já estamos vendo isso nos ministérios. Tem ministério que funciona até às 18 horas, outros órgãos públicos estão funcionando até às 18h30. A proposta da reforma do Estado é permitir que você reduza o gasto público, essa é a lógica, mas atacando os servidores. Então, além de acabar com a estabilidade ou fragilizar a estabilidade do servidor público, tem uma proposta muito concreta que é: o gestor público pode decidir reduzir a jornada de trabalho do servidor de 8 para 6 horas ou de 6 para 4 horas, com a redução consequentemente do salário. Então isso é o que está por vir agora, até o final desse ano está chegando. E a reforma da Previdência, que está na fase final. Basicamente, o que faz a reforma da Previdência? Ela foi melhorada na Câmara, mas segue sendo um texto destruidor para os direitos dos trabalhadores. Qual é o principal impacto da reforma da Previdência?
O primeiro impacto grande é que ela eleva as idades para se aposentar. Acho que todo mundo aqui já fez um cálculo de como vai ser impactado. Então, a partir de agora serão 65 anos para o homem, servidor público inclusive, e 62 anos para as mulheres, servidoras públicas inclusive. E tem uma regra de transição para o servidor público que estabelece duas possibilidades. Uma possibilidade é a chamada, o sistema de pontos. Você soma a idade mais tempo de contribuição e tem que dar um número de pontos específicos, que para alguns é o melhor caminho. E outra transição é o chamado pedágio de 100%. Então, se você está próximo de se aposentar, você paga um pedágio de 100% do que falta para completar 30 anos ou para completar 35 anos, e aí você se aposenta. Mas as duas regras de transição, pessoal, e agora eu falo isso como advogado, que advoga no tema da previdência do servidor, as duas regras de transição só são benéficas para quem está há 5, 6 anos de completar 30 anos de contribuição se for mulher, ou 35 anos de contribuição se for homem. Se você não tiver há 5 ou 6 anos dos 35 anos, nenhuma regra de transição vai te atender. Você vai ter que se submeter à idade mínima de 62 anos mulher, 65 anos homem. Mas essa não é a pior notícia. A pior notícia da Previdência é que ela come o valor das aposentadorias. Então, agora é alterado a regra de cálculo dos benefícios e o resultado final é uma redução brutal no valor das aposentadorias. Isso vale para o serviço público e isso vale para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada é destruidor. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa hoje que se aposenta pelo INSS, isso não é diferente do serviço público, ela vai se aposentar pelas regras de hoje com R$2.000. O que são as regras de hoje? Ela completa 60 anos de idade se mulher, 65 se homem, e na hora de fazer o cálculo do benefício, você considera a média dos salários que ela contribuiu de 94 para cá. Nessa média, você tira os 20% dos salários menores, o período que você foi estagiário, o período que você foi office boy ou contribuiu pouco. Isso faz, na regra de hoje, aumentar a sua aposentadoria, o que daria R$2.000. Agora, de acordo com a PEC, vai ter que ser incluído todo o período que você contribuiu. No período que você tinha um salário muito baixo na iniciativa privada, que você trouxe para o serviço público, vai estar incluído. Ou o período em que você estava num cargo menor, vai estar incluído. Ao incluir 100% do tempo, a aposentadoria reduz de 10% até 30%. Só na média. Só que não é só isso. Para você, servidor público, se aposentar com um valor integral, você precisa ter 40 anos de contribuição. E agora eu quero dar uma notícia para vocês. O valor do benefício não tem transição. Se a PEC for promulgada dia 10, como está previsto, 10 de outubro, no dia 11 já vale a redução do benefício. Então, nesse caso que eu dei, uma pessoa que pelas regras atuais, uma mulher, por exemplo, que se aposentaria com 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, no valor de R$2.000, por exemplo, de acordo com a PEC, ela vai se aposentar só aos 62, e se ela tiver só 15 anos, ou só 20 anos, o valor da aposentadoria dela, pessoal, será R$1.080. Cai de R$2.000 para R$1.080. Agora, isso não tem transição, como eu disse. Se a PEC for aprovada dia 10, como está previsto, dia 11 já vale. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, se o acidente aconteceu no dia 10, Otto, se aconteceu no dia 10, ela recebe o valor do último salário como aposentadoria. Só que se for no dia seguinte à promulgação da PEC, ela vai receber R$1.200. Então, de um dia para o outro, na aposentadoria por invalidez, o servidor público ou a pessoa da iniciativa privada está lá, inválida. Ela não tem capacidade de trabalhar mais. Ela vai ter mais gastos, a família vai ter mais gastos. Só que a aposentadoria dela será
40% menor. Então o valor do benefício é brutal. Eu poderia ficar aqui falando com vocês de 10, 15, 20 pontos trágicos que existem na reforma da Previdência. Mas quem é mais maltratado na reforma da Previdência, por incrível que pareça, são os servidores públicos. Primeiro, que eles são humilhados, chamados de privilegiados. Para o governo, o servidor público é o privilegiado do momento. Não considera que são trabalhadores, têm direitos e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que lá no Senado, depois de muita luta, nós conseguimos derrubar uma regra que dizia o seguinte: a pensão por morte poderá ser inferior ao salário mínimo. Nós conseguimos derrubar essa regra. Um avanço para as mulheres, porque quem recebe pensão no Brasil hoje, 80% são mulheres. Só que essa regra não vale para servidor público. A pensão por morte do servidor público continuará podendo ser inferior ao salário mínimo. Aí você fala, mas o servidor público, reduzindo tudo, nunca vai conseguir chegar ao salário mínimo. Mas você tem que entender que tem 3 regras que reduzem o valor da pensão, de acordo com a PEC. Primeira regra é que considera todo o período contributivo do falecido, já reduz aí de 10% a 30%. A segunda regra aplica o cálculo de que se ele só tem 20 anos de contribuição, ou até 20 anos, só paga 60%. Se o cara morreu com 18 anos de serviço público ou de iniciativa privada, então é só 60%. E se a pessoa tiver um outro benefício, se ela mesma for aposentada, se a pensionista tiver uma outra pensão, aplica mais um redutor, que é a proibição de acúmulo de benefício. Então, minha gente, a possibilidade de pagamento de pensão por morte para servidor público inferior ao salário mínimo está mantido. Além disso, tem uma outra regrinha. A outra regrinha é a seguinte: os servidores públicos, sejam eles da ativa ou aposentados, eles têm que contribuir para a Previdência. E qual é a lógica agora? Vai ter uma contribuição progressiva. Então vai ter uma escadinha lá de contribuição, na linha de quem recebe mais, tem uma alíquota maior. Mas se essa contribuição não for suficiente para cobrir o rombo da Previdência, o chamado déficit, que nem dá para chamar de déficit, porque servidor público é orçamento do Estado, mas se não for suficiente para cobrir o rombo, haverá contribuição extraordinária. Então imagina um servidor público que está no topo da carreira, de uma carreira que paga bem, ganha bem. Ele poderá ter uma contribuição de até 22% sobre esse salário, e em cima dessa contribuição, independente dessa, ter uma segunda contribuição, que é a extraordinária, num valor que a lei vai definir. Agora tem uma coisa para os aposentados que é muito injusto, na nossa avaliação, ela é realmente um absurdo. Hoje, os aposentados pagam a contribuição previdenciária naquilo que for maior que o teto do INSS. Hoje o teto do INSS é 5.800. Eu vou me imaginar que a aposentadoria seja... Então, o salário mínimo hoje é de R$1.000, a contribuição dos nativos será em cima de R$9.000. Então é mais uma garfada aí, 700, 800, 900 reais da aposentadoria do servidor público. Como o meu tempo já está indo para os finalmente, eu fico aqui nesses exemplos, mas nós poderíamos conversar horas e horas, mostrando como essa aposentadoria é perversa. Vou dar um exemplo de crueldade. Crueldade mesmo. Hoje, um trabalhador que atua em minas de carvão, por exemplo, em carvoarias, lá embaixo do solo, quando ele fica debaixo do solo, ele tem o efeito danoso à sua saúde, radiação, barulho, ar poluído. Hoje ele se aposenta com 15 anos de exposição ao perigo, aos agentes nocivos à sua saúde. A PEC diz, não são 15 anos, são 15 anos de exposição mais 55 anos de idade. Então ela institui uma idade mínima para a aposentadoria especial por insalubridade. Ao instituir uma idade mínima por insalubridade, ela mata a aposentadoria especial por insalubridade. Imagina um mineiro que começou a trabalhar com 21 anos.
15 anos depois, com 36, ele pode se aposentar. Mas por que ele se aposenta com 36? Porque a ciência disse que depois de 15 anos, ele não vai ter saúde mais para continuar trabalhando. Então ele se aposenta com 36. Agora, ele não vai poder se aposentar mais com 36 anos. Ele vai ter que trabalhar até os 55 anos. Outra regra. Acabou, pessoal. Avisa todos os parentes de vocês aí, os amigos, todo mundo que está nos ouvindo. Acabou a aposentadoria por periculosidade. Não tem mais aposentadoria por periculosidade. Não importa o trabalho que você faça. Eletricista, por exemplo, trabalha com fios de alta tensão. Uma série de pessoas que atuam em profissões que têm exposição a perigo, não vai ter mais aposentadoria especial. Outra coisa, o tempo que você trabalhou em área insalubre, você trabalhou lá 10 anos em área insalubre, não chegou a 15 para você se aposentar. Hoje, você leva esse tempo para a sua aposentadoria com um acréscimo que pode chegar a 40%. Então, uma pessoa que trabalhou 10, leva 14. Acabou isso também. Então, a reforma mata todos esses direitos conquistados pelos servidores públicos e pelos trabalhadores do regime geral. Faltam 3 minutos e meio para mim e agora eu vou falar da tramitação no Senado. Como é que está esse debate hoje? Hoje, a PEC está no plenário do Senado. Então ela foi aprovada na CCJ. Foi aprovado dia 4. E todo mundo achava que na CCJ nós seríamos tratorados e não conseguiríamos nenhuma conquista, pois nós conseguimos várias conquistas que mudarão a vida de milhões de pessoas. Nós tiramos na CCJ a pensão por morte, inferior ao salário mínimo para o regime geral. Não conseguimos para o servidor, mas vamos seguir batalhando. Nós tiramos na CCJ uma regra perversa sobre o benefício de prestação continuada, BPC, conquista. Nós tiramos na CCJ uma regra que ferrava, me perdoem a palavra, prejudicava muito os anistiados. Tiramos na CCJ. Tiramos na CCJ uma regra da aposentadoria especial 2. Agora, olha o calendário aí, dia 22, ela volta para a CCJ para a gente decidir na CCJ sobre as emendas apresentadas em plenário. Este momento da CCJ, a votação começa dia 22 e termina dia 24. Esse momento da CCJ, especialmente o dia 24, que é o dia da votação da CCJ, é fundamental, porque nós conseguiremos limpar, se tivermos força política, mais alguns aspectos importantes. No dia 24 à tarde, ela vai para a votação no plenário do Senado em primeiro turno. E lá no plenário do Senado, nós temos chances também, além da CCJ, de tirar coisas da PEC. Por exemplo, na votação da CCJ, teve 2 temas que empatou praticamente. E lá em plenário, nós precisamos de 30 senadores, 31 senadores apenas, senadoras. Eles é que precisam de 49. Nós vamos convencer 31 senadores. Depois do dia 24, começam os debates sobre o segundo turno da PEC. E o segundo turno está previsto para ser votado no dia 9 ou dia 10 no plenário do Senado, o segundo turno. Entre o primeiro e o segundo turno, nós também podemos fazer muitas modificações. Eu digo tudo isso para vocês para dizer, ainda há esperança. Depende da nossa capacidade de mobilização, de articulação, de diálogo. Por fim, eu fecho aqui, já estourando o meu tempo, eu fecho aqui dizendo para você o seguinte: a base do governo, o relator Tasso Gereissati, apresentou à CCJ uma chamada PEC paralela, conhecida também como PEC da balela. Esta PEC paralela, ela aplica aos estados e aos municípios todas as regras da emenda número 6, da reforma da Previdência. Mas ela vai além. Ela inclui correções e minimização de prejuízo de vários itens da PEC principal. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte:
Nós não estamos apostando na PEC paralela e nós não queremos fazer o debate da PEC paralela agora. Mas lembre-se de uma coisa, tem uma série de temas que nós poderemos seguir lutando na PEC paralela depois de aprovada a principal. Mas esse não tem que ser a nossa prioridade, minha gente. Nossa prioridade é mobilizar gente, convencer senadores e senadoras para fazer a alteração ou a derrota da PEC principal, que é a PEC número 6. A luta, todos e todas, e sigo à disposição do debate. Vou passar aqui para o Marcos para ele responder algumas questões, depois de fazer os encaminhamentos da nossa Assembleia. Obrigado, Otto. Obrigado a todos e todas pelas perguntas. São muitos temas e eu vou me deter apenas aos questionamentos relacionados à reforma da Previdência. A gente depois pode debater melhor outros assuntos. Sem prejuízo disso, muito rapidamente falar para a Jo que a aposentadoria... Cadê a Jo? Está por aí? Ô, Jo. Se o governo está falando em aposentar os anistiados do Plano Collor ou trabalhadores da Conab, isso é mentira. A aposentadoria só é possível quando as pessoas preenchem os requisitos. Não existe nenhum mecanismo que possa burlar o requisito. Então, o que eu visualizo ali, o governo tem um propósito de destruir a Conab, ou privatizá-la, ou esvaziá-la completamente, e tem sacado soluções mágicas para acalmar os trabalhadores e trabalhadoras. Não existe aposentadoria fruto de acordo ou convenção coletiva. As regras para aposentadoria estão na Constituição e estão nas leis federais. Então, fora das leis, não existe nenhuma possibilidade de aposentação de nenhuma categoria. Então, não se deixem cair no conto do vigário. PDV é possível, mas PDV, pessoal, é plano de demissão voluntária, não é aposentadoria. Então são outras coisas. Acho que o governo vai se valer de PDV sim, no objetivo de privatizar os órgãos. Sugiro também que a entidade avalie a possibilidade de judicialização quando se trata de transferência de servidor para locais muito distantes do seu exercício, porque a legislação protege isso. Segundo ponto, Luiz faz duas perguntas bem objetivas. Luiz está aqui, né? Como são as regras de transição, então, para os servidores públicos? Nós temos duas regras de transição. Primeiro, para os trabalhadores, para os servidores públicos, no modo geral, você tem duas regras. Uma é o sistema de pontos. Você tem que usar, a partir de uma idade mínima, que é 57 anos para mulheres, 61 anos para o homem. Se a pessoa tiver essa idade mínima, ela paga o pedágio de 100% do que falta para se aposentar. Então, quem é anterior a 2003, por exemplo, cumprindo o pedágio, dá certo. Vou pegar um caso concreto. Eu tenho um colega que estava tentando se aposentar agora. Ele é anterior a 2003. Ele tem 59 anos. Ele não vai conseguir se aposentar agora, até a reforma. Ele vai se aplicar a ele as regras de transição do pedágio. Falta para ele 2 anos para se aposentar. Ele então vai pagar 2 anos, ele se aposentaria em 2021, vai se aposentar em 2023 com integralidade e paridade. Então as regras relacionadas à integralidade e paridade estão preservadas desde que a pessoa cumpra a transição. Eu tenho um outro colega, olha a situação também. Ele também é anterior a 2003, mas ele entrou no serviço público em 2002. Então ele está com muito pouco tempo de serviço público. Hoje, de 2002 para cá, ele tem 19, 20 anos de serviço público. Para ele vai ter que se aposentar aos 65 anos. Só que quando ele se aposentar, quando ele tiver 65 anos, ele não vai ter direito à integralidade e paridade, porque ele não preencheu os demais requisitos. Então ele vai entrar no critério, na regra de 60% mais 2 pontos para poder atingir. A ele não vai ser garantida a integralidade e paridade. Então, o que eu recomendo para todo mundo aqui presente, se você está na boca do gol, procure um advogado para analisar a sua situação. Tem muitos caminhos a serem seguidos.
Tem caminho, que é o caso do meu amigo, que eu orientei ele, falei, ó, continua sua vida normal e se aposenta aos 62 anos ele vai ter quando se aposentar. Agora tem outros casos que precisa de caminho específico. Tem outros casos, pessoal, esse também é um caso de um servidor público, ele tem todos os requisitos para se aposentar, mas ele está longe dos 35 anos. Então o que ele está fazendo, por orientação minha? Ele está indenizando o INSS de um período anterior à entrada dele no serviço público. Então ele vai gastar 30 mil reais para indenizar o INSS. Com isso, ele vai conseguir os 35 anos de contribuição, ele já tem o requisito de idade e vai conseguir se aposentar. Então cada caso concreto precisa de uma solução específica. A outra pergunta do Luiz, eu vou pincelar rapidamente, ele pergunta: se o governo realmente aprovar a PEC 438 ou outra PEC que ele enviar, quanto que pode ser reduzido de jornada e de salário? Não tem nada que regule isso. A CLT, quando se trata de trabalhadores da iniciativa privada ou os trabalhadores do serviço público mais seletista, a CLT estabelece que a redução de jornada e de salário tem um limite de 25%. Então, no caso da CLT, a limitação é de 25%. Agora, isso não tem regra para o serviço público. Vai ser a PEC e vai ser a legislação que vai definir isso aqui. Chiquinho, sou solidário a você por esse problema jurídico que você está enfrentando. Se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. O Reinaldo coloca a questão se vai ter grana para os senadores votarem a reforma da Previdência. Eu vou devolver para você, Reinaldo, cadê o Reinaldo? Uma outra pergunta. O Senado é conhecido como Câmara Alta. É uma casa nobre. Se os deputados, que é considerado a Câmara Baixa, a casa menos nobre, receberam 40 milhões para votar a favor da reforma da Previdência, você acha que o Senado vai abrir mão disso? Então lá, a situação é essa. A outra pergunta sua é sobre militares. Ótima pergunta. Pessoal, como é que vai ficar a questão dos militares? Agora, nesse momento, os militares federais estou falando de Forças Armadas, hein? Os militares federais estão com um projeto de lei na Câmara. Ele está na primeira comissão e ele é terminativo na comissão. Se for aprovado na comissão, já segue para o Senado. Então, a gente pode fazer um debate específico sobre isso, se tiver interesse. Mas esse projeto, basicamente, faz a reforma do sistema de proteção social dos militares, aumenta, por exemplo, a alíquota de contribuição e aumenta a idade mínima para os militares se aposentar. Mas ele é muito mais benéfico do que a reforma para os outros servidores públicos. E além dele fazer esses ajustes, ele dá um aumento salarial no soldo e dá um aumento nas parcelas variáveis dos militares. O topo recebendo muito mais do que a base, obviamente. Mas então tem um aumento de contribuição, mas essa contribuição será toda assimilada por esse aumento salarial que vai ser dado. Este PL dos militares está tramitando. O que faz a PEC paralela, que você me pergunta? A PEC paralela, que está agora no Senado, ela diz o seguinte: uma lei complementar, portanto não é o PL dos militares, é uma lei complementar, vai dispor sobre a aposentadoria dos bombeiros militares estaduais e distritais e dos PMs estaduais e distritais. E essa lei complementar vai estabelecer as regras de aposentadoria deles, que devem ser iguais à dos militares das Forças Armadas. Então, depois que passou o PL dos militares das Forças Armadas, o governo deve enviar um projeto de lei complementar para equiparar os policiais militares e bombeiros militares do DF e dos estados aos das Forças Armadas. Ou seja, vai ser uma reforma muito mais benéfica do que é atualmente. E em toda a PEC 6, a reforma da Previdência, a situação dos militares é muito diferente da dos demais servidores e a situação dos policiais também é muito mais diferente. Por exemplo, além da Polícia Civil, seja a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o policial legislativo tem regras muito mais favoráveis de aposentação do que um cortador de cana, do que um trabalhador que atua no batente, entendeu? É muito injusto mesmo. O Assis lembra que é um ataque às organizações de trabalhadores,
eu atuei diretamente na MP 873, que queria acabar com as contribuições sociais. A gente ajudamos naquela estratégia de enterrar a MP, mas os ataques seguem permanentes. Agora teve um ataque envolvendo o descanso semanal remunerado dos trabalhadores aos domingos, nós conseguimos conter. E ontem o governo assinou uma medida provisória que, entre nós não podemos ter dúvida. Ele acaba com o monopólio da UNE e da UFES para emitir a carteira de estudante. Se por um lado é bom, não se iludam. Isso é um ataque direto à UNE e à UFES do ponto de vista do financiamento, porque foram essas entidades que organizaram os maiores atos contra o governo Bolsonaro nesse período. Então, o ataque, Assis, ele é geral e completo. E acho que o caminho é a mobilização mesmo. O Chico Massado lembra muito dos impactos da reforma trabalhista na reforma da Previdência. E sabe, Chico, tem um artigo lá na PEC 6, o artigo 29, que conclui a reforma trabalhista, porque eles criaram na reforma trabalhista um contrato de trabalho escandaloso chamado contrato intermitente, que é aquele contrato que o trabalhador fica esperando o patrão ligar para dizer: hoje tem trabalho, hoje não tem trabalho, amanhã tem trabalho, depois amanhã não tem trabalho. É o contrato por hora. Só que esse contrato intermitente não pegou no Brasil exatamente porque há dúvidas sobre se aplica ou não a contribuição previdenciária em cima do salário mínimo. Porque o contrato intermitente paga salários de R$100 por mês, R$300 por mês, R$400 por mês. O contrato de trabalho realmente a servidão voluntária agora do século XXI. Na reforma da Previdência, tem um artigozinho lá que diz o seguinte: olha, se a contribuição previdenciária do trabalhador for inferior ao mínimo, isso é possível, é totalmente legal, e aí o INSS tem que ir somando essas várias contribuições até dar o valor do salário mínimo. Então, se o cara ganhar um salário de R$300 por mês, a contribuição dele naquele mês vai ser de R$25. Isso é menos do que os R$80 que prevê a legislação como mínimo. Então ele vai trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para garantir uma contribuição previdenciária. Isso dá segurança jurídica para os patrões aplicarem o intermitente. E escrevam o que esse advogado está dizendo: vai arrebentar o comércio. Vai arrebentar o comércio, porque o contrato intermitente é aquele contrato que, quando tem dinheiro circulando, chama os vendedores. Quando não tem dinheiro circulando, não chama os vendedores. Então é realmente um absurdo sem fim o que está acontecendo na reforma da Previdência. Estou terminando aqui, presidente, rapidinho. O Flauzino fala da frente ampla para a gente resistir a isso. Eu acho que esse é o centro do debate. E o Joaquim pede para eu encaminhar por escrito essas observações que eu fiz. Estão disponíveis, pessoal. Tudo que eu estou dizendo está disponível no site do PT no Senado. É www.ptnosenado.org.br. Entra lá na aba Previdência, todos os materiais estão disponíveis lá. E a Miriam fala, eu fecho com isso, da grande mobilização que é necessário para fazer frente a esse desmonte. Eu acho fundamental. Miriam, eu só quero completar a sua fala, sem prejuízo de uma greve geral, de uma ampla mobilização. Pessoal, nós temos 2 encontros marcados agora no mês de setembro e um encontro marcado no mês de outubro. No dia 24, pela manhã, 24, terça-feira, pela manhã, daqui a 2 semanas, nós vamos ter a votação na CCJ pela manhã. Concentrem esforços nessa votação na CCJ, que a gente pode conseguir na CCJ tirar absurdos como a contribuição extraordinária dos servidores públicos, tirar absurdos como contribuição em cima do mínimo, tirar absurdos como aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Então concentrem esforços no dia 24 pela manhã e concentrem esforços no dia 24 pela tarde, que é quando o plenário do Senado vai votar a PEC em primeiro turno. Depois nós temos um segundo encontro marcado, que será dia 9 ou dia 10, que é a votação da PEC em segundo turno. Essa é o calendário de curto prazo. Agora, lembrando vocês, nós do PT somos totalmente contra a PEC paralela. Nós, inclusive, fizemos questão de ordem contra. Na hora do vamos ver, que precisava se posicionar, a gente concordou
com a tramitação da PEC paralela. Concordou com a tramitação, não com o mérito, que o PT não definiu ainda, provavelmente vai ser contra, mas não definiu posição sobre a inclusão de estados e municípios. Agora, na PEC paralela, tem muitos temas que corrigem a PEC principal. Eu não estou falando isso para vocês porque eu acho que tem que investir na PEC paralela, não é nada disso. É só para ter informação, a direção do sindicato, vocês que dirigem o sindicato, organizações políticas, que nós teremos um outro embate na sequência, que pode ser essa tal da PEC paralela, que é a PEC da balela, do engodo, mas nós não podemos deixar de marcar a nossa posição política repudiando a PEC da Previdência também na PEC paralela. Tá bom? É isso, estou à disposição. Sindicep-Dev, filiado à CUT e à CONDICEF.